varrendo a casa. Leamos a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. O seguinte: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Prezados ouvintes, para esclarecer apenas aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia, se você me perguntar o que é uma dracma, eu diria que é uma moeda de valor existente nos dias de Jesus. Então, a parábola contada por Jesus a respeito de uma mulher que, tendo 10 moedas, perdeu uma delas e, com diligência, procurou até achá-la. Agora, toda dona de casa dos nossos dias está familiarizada com a ocupação que tem uma mulher para manter o asseio da sua casa. É preciso que ela varra a casa diariamente. É este o sentido, a razão por que diariamente uma dona de casa varre a sua casa, para mantê-la asseada. Entretanto, na leitura que nós acabamos de fazer, nós notamos uma mulher varrendo a casa diligentemente, não com o propósito de mantê-la asseada, mas com outro objetivo. Ela queria achar um objeto perdido. Que objeto? Uma moeda, que para ela era coisa de valor. E aproveitando o relato desta passagem contada pelo Senhor Jesus Cristo, nós podemos fazer um paralelo com esta moeda perdida, dizendo que no decorrer da nossa vida, nós podemos estar conscientes de que não perdemos alguma coisa. Você acha que alguma coisa na sua vida foi perdida, só que você está inconsciente da perda pela qual tem passado e não está diligentemente em busca daquilo que você perdeu, que eu diria que é a sua moeda de valor. E eu posso ilustrar essa perda com uma prática que algum tempo atrás era constante nos lares evangélicos, que é chamado o culto doméstico. E aí eu me permito levantar a pergunta: o culto doméstico ainda está em vigor na sua casa, ou você já perdeu esse costume? Se perdeu, como aconteceu e onde foi? Convém saber, porque do seu valor não há dúvida, é indiscutível. E nós lemos na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, Deus falando ao povo de Israel: ouve, Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Então Deus aqui recomenda à família que as palavras que ele estava ditando, falando por intermédio de Moisés, fossem ensinadas pelos pais, pelas mães, aos seus filhos, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. E esta moeda de valor talvez tenha sido perdida na sua vida, e é possível que você tenha estado tão ocupado com as dificuldades domésticas. Então é preciso a mesma diligência da mulher de Lucas 15 para vencer essas dificuldades e novamente pôr em circulação esta moeda de tanto valor cristão. É uma moeda que enriquece a família. Ora, é preciso considerar que nós devemos ter uma vida chamada devocional. Devocional significa aquele cuidado com as coisas de Deus depois que saímos da casa de Deus. Não podemos limitar nossa vida espiritual apenas ao momento que estamos ligados ou frequentes na igreja, mas a nossa vida tem que ter continuidade, e o culto doméstico é uma continuação do culto que prestamos a Deus, para que digamos, como disse Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou será também que a TV tem ocupado um tempo tão grande da família que não há momento restante para se gastar com este trabalho de culto familiar? E a moeda da sua influência está brilhando cada vez mais pelo uso, no caso importante de dirigir sua vida para Cristo, ou você sente que tem diminuído aos poucos até o ponto de desaparecer? Como aconteceu isso? Por exemplo, promessas feitas e não cumpridas, falta de harmonia entre aquilo que se crê e a forma de se conduzir. E Jesus declarou no chamado Sermão do Monte duas situações que ilustram a vida do cristão. Está em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 15. Vós sois o sal da terra. Se o sal se for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu prezado irmão, está havendo essa falta de
harmonia entre o que se crê e a nossa conduta por meio de palavras, por meio de procedimentos, dívidas negligenciadas. As pessoas de fora têm confiança em você como um homem de Deus? Caso não, a nossa influência está. É preciso que pensemos na moeda do nosso amor. Em primeiro lugar, como é que vai o nosso amor para com Cristo? Nós o estamos amando realmente? Nós lemos na Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo João, que depois que Pedro negou o Senhor Jesus por 3 vezes, Jesus, para recuperá-lo, foi ao encalço dele e fez 3 perguntas iguais para Pedro. Se ele ainda o amava. E Pedro, nas 3 vezes que foi interrogado, ele respondeu positivamente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por fim Pedro não resistiu a 3ª vez, quando Jesus disse: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Seu amor pela pessoa do Senhor Jesus Cristo está em dia, ou você tem perdido esta moeda do amor para com o Senhor Jesus Cristo? Tem perdido a moeda do seu amor para com a igreja? Você frequenta a igreja 1 vez por mês? Abandona a congregação, como diz Hebreus 10, 25, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, antes é demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproxima aquele dia. Essa moeda do nosso amor à igreja na qual nos reunimos está perdida. E a moeda do nosso amor para com o trabalho do Evangelho, conforme Jesus mandou em Marcos 16, versículos 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a moeda do nosso amor para com a nossa família, o relacionamento entre marido e mulher, entre os pais e os filhos, diz a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Você tem perdido o amor, a moeda do amor à família? O Senhor Jesus reclamou da igreja de Éfeso, dizendo: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esfriou-se e perdeu-se. Em nossas relações com o Senhor Jesus, para com a nossa família, para com a nossa igreja, para com as pessoas que precisam de salvação,
Como é que vai esta moeda do amor? Sentimos que temos perdido esta moeda? Estamos agindo como a mulher diligentemente no sentido de encontrá-la? E quando a encontrou, ela ficou efusiva, alegre, reuniu as vizinhas para se alegrar com ela pela moeda que havia sido achada. Concluindo, meu prezado ouvinte, se você sente que na sua vida tem ocorrido a perda desta moeda de valor em qualquer dos aspectos mencionados, procure localizar esta moeda com diligência. E enquanto isto, lembre-se da recomendação do escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Examine-se a si mesmo. Esta moeda que você perdeu não pode continuar perdida. Varra a casa da sua vida, e nós dizemos das nossas vidas, para que encontremos aquilo que foi perdido. Amém.